fosse um grande encontro do MDB e todos os outros partidos do arco dessa aliança que apoiam a atual gestão do prefeito Emanuel Pinheiro. Nós reunimos em torno de 13 partidos lá. Deste lado de cá, nós já estamos muito bem resolvidos, nós estamos muito bem decididos. O nosso candidato principal, o favorito para concorrer por esse bloco é o prefeito Emanuel Pinheiro. Ele só não concorre nesse bloco se ele realmente se declinar do desejo de uma nova reeleição à Prefeitura de Cuiabá. Mas nós, dentro do nosso quadro, também temos outros grandes líderes, inclusive o próprio Fayad, que poderá também fazer parte dessa composição. Agora, do lado de lá, a gente nota pela imprensa, porque a gente não tem a intimidade suficiente do lado de lá, mas nota-se que ainda há essa discussão, não há um consenso sobre nomes, quem lançar, se o grupo do governador vai lançar A, vai lançar B, ou se não vai lançar ninguém, ou se acaba um grupo do DEM apoiando o prefeito Emanuel Pinheiro. Então, do lado de lá ainda não está resolvido. Aqui, o Exército já está na trincheira, trabalhando, pronto para elevar ainda mais essa gestão e preparado para defender a nossa candidatura desse bloco que vem trazendo, através do prefeito Emanuel Pinheiro, grandes obras e benefícios para a nossa cidade. Eu vou dar minha opinião sobre esse fato. Só fazer uma observação aqui, Fayad. Aproveitar que você é presidente municipal do MDB, compõe também, né, a estrutura estadual do partido, né? O MDB foi aliado, né, de Mauro Mendes nas eleições de 2018, né? Ou seja, Mauro Mendes recebeu o apoio que, para mim, é de um dos partidos, né, que tem aí um referencial muito grande, né, no país, aqui no estado, sempre pesou a mão do MDB nas decisões. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre isso, né? O MDB, que apoiou na eleição de 2018 Mauro Mendes, o MDB que vem tendo uma articulação nacional ali do Centrão com o DEM hoje, né? Isso tem uma estrutura nacional, e ao mesmo tempo, como é que está tratando isso local? E não é só isso, Cris. Nós temos 4 deputados na Assembleia Legislativa. Os 4 compõem a base governista do governador Mauro Mendes. Nós temos secretário de Estado, secretário de Agricultura é do MDB. Nós temos presidência de órgãos, como o IPEM, que é do MDB, dentre outros cargos na administração pública estadual. Apoiamos sim a eleição do atual governador Mauro Mendes. E isso me dá uma certa tranquilidade de dizer o que eu vou dizer. Com a devida vênia, o meu presidente Beto, 2-1 do DEM municipal, do senador Jaime Campos estadual, o DEM hoje está rachado. O DEM hoje no estado está dividido. Há aqueles que querem apoiar Emanuel Pinheiro à reeleição. Eu cito declarações já feitas do próprio senador Jaime, do ex-senador, ex-governador Júlio Campos, do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, que tem falado nesse sentido. Já o grupo do governador Mauro Mendes é que tem insistido na necessidade de uma candidatura própria por parte dos democratas. Eu particularmente acredito que no frigir dos ovos, que daqui 6 meses, 7 meses, nós estaremos todos juntos, compondo o mesmo arco de aliança, apoiando a reeleição do Emanuel Pinheiro. Eu acredito que o DEM tem responsabilidade com Cuiabá, o DEM que já esteve à frente da gestão pública municipal em outras oportunidades, com outros nomes da sigla, na época PFL e etc., e que sabe dos problemas que Cuiabá possui para serem resolvidos, e que sabem que todos juntos, DEM mais os 13 partidos que hoje já compõem este arco de aliança, nós, sem dúvida nenhuma, poderemos fazer uma Cuiabá melhor a partir de 2021, se estivermos todos unidos neste mesmo propósito. E eu acredito que os dirigentes do DEM são responsáveis ao ponto de que em 2020 estarão juntos com Emanuel Pinheiro na sua reeleição, para traçarmos uma linha só, um perfil só do governo do estado, junto com a Prefeitura de Cuiabá, para podermos fazer ainda mais pela população de Cuiabá. O Fayad entrou numa questão, né, que os deputados do MDB fazem parte da base, inclusive vários deles, né, a própria Janaína Riva mencionou que se Emanuel for à reeleição,
tem o apoio dela, né? Assim como de outros membros do MDB, O né? MDB está fechado de cabo a rabo, de presidente nacional, eleito agora, o deputado Baleia, lá de São Paulo, com o presidente regional, o deputado Carlos Bezerra, com a municipal, todos os 4 deputados estaduais, os 2 deputados federais, o primeiro suplente de deputado federal daquela coligação que é do MDB, com o secretário de Estado, com os diretores de órgãos públicos estaduais. O MDB está fechado com a candidatura à reeleição do Emanuel Pinheiro. Ou seja, mesmo os deputados estando na base, isso não significa que... E isso já está claro para o governador Mauro Mendes, de que o MDB está com ele na base, mas nas eleições de 2020 somos todos Emanuel. Mas, Cláudio, eu passo agora para você, porque Faço as mesmas palavras do Fayad em relação ao deputado Paulo Araújo. Exatamente, isso que eu O ia... deputado Paulo Araújo, nosso líder dentro do nosso partido, já declarou apoio integral à candidatura de reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro, mesmo estando na base do governador Mauro Mendes. Então, assim, 5 deputados aí hoje da Por base... Por isso, Cris, né? que eu digo que no frigir dos ovos, daqui 5, 6, 7 meses, quando estiverem chegando as convenções, que os dirigentes do DEM se reunirão e chegarão a um consenso de que precisam ajudar Cuiabá. E para ajudar Cuiabá, não tenha dúvida nenhuma que o caminho é a reeleição do Emanuel Pinheiro. Bom, eu vou ter que encerrar esse bloco agora, né? Um bloco aqui bem explicativo sobre esse cenário municipal. Vamos voltar a falar um pouco das eleições aqui de 2020, de como outros partidos vêm se movimentando, falar aí da CPI, né? Da Câmara, ao mesmo tempo tocar no assunto da cassação hoje, né? Do vereador, mas aí a gente volta com o segundo bloco já com essas falas aqui, análises para vocês. Since you got me like I be like baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even sure. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISS-QN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O Mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. A minha perspectiva aqui da FAIP foi maravilhosa, pois ter contato com profissionais atuantes no mercado é totalmente diferente daqueles que só têm apenas a didática. FAIP, a diferença na formação profissional. A gente vive buscando alguma coisa, alguém, um lugar, um sentido. Buscamos nas memórias do passado. Ao imaginar o futuro, buscamos sem ao menos saber pelo quê. E de repente, mesmo que distraídos, a gente encontra. Encontra alegria no rosto de quem mais importa. Encontra carinho num gesto inesperado. Encontra um tempinho para chamar de seu. Nessa hora, a gente para de procurar e aproveita os segundos para apenas sentir. Afinal, não há nada no mundo mais especial que o encontro com aquilo que nos faz sorrir. Encontre o que te faz feliz. Sempre seu, Várzea Grande Shopping. O
autoexame pode salvar vidas e em outubro a cor é rosa para lembrar a prevenção contra o câncer de mama. Por isso, a farmácia Unimed Cuiabá cuida de você com ótimas ofertas. Linha de colágeno Sanavita, 25% de desconto. Sabonete líquido Granado Bebê, R$16,90. Vichy Lift Active Ox Concentrate 10 ml, R$169,90. Faça o autoexame e previna-se contra o câncer de mama. Unimed Cuiabá, cuidar de você. Esse é o plano. Ligou, pediu, chegou. Voltamos então agora com o segundo bloco do programa Confronto de Ideias, né? Mais uma vez aqui ratificando a presença do Fayad, presidente municipal do MDB local aqui em Cuiabá, e também do vereador Luiz Cláudio, vereador pelo PP, e que é hoje, né, líder do prefeito na Câmara. E aí, Luiz Cláudio, eu queria até começar esse segundo bloco com o Fayad de novo, mas eu quero começar com você sobre hoje, né, a leitura que foi feita na Câmara de um pedido de cassação do vereador Abílio Brunini, que foi feito esse pedido pelo seu suplente, o Oséias Machado, né, que é presidente municipal do PSC, ou seja, o presidente municipal do partido do qual Abílio faz parte e que ao mesmo tempo é o suplente dele, pede a sua cassação, né, com base aí, né, e parece que em uma série de constrangimentos, né, de agressões até que o vereador vem aí protagonizando, né, nesse cenário. Então, como é que você está avaliando essa cassação? Acha que foi pertinente, né, a postura do presidente Oséias? E como que você vê o desenrolar disso dentro da Câmara Municipal? Bom, eu queria só pontuar aqui, Cris, até para os telespectadores, eu estou no primeiro mandato de vereador nessa cidade, fui alçado à condição de líder ainda suplente, coisa que na história recente da Câmara é um pouco raro isso. Depois eu consegui a titularidade e estou lá nesse primeiro mandato observando as atitudes, a forma de agir de alguns pares da nossa casa e especificamente deste vereador Abílio. É a terceira representação que esse vereador recebe na Câmara Municipal nesses últimos 1 ano e meio. É a terceira representação. Esta, porém, é uma representação de extremo cuidado e peso, porque ela, além de ser de um dirigente partidário, é do primeiro suplente dele, ou seja, do ex-vereador Oséias Machado. Ela foi consubstanciada, pelo que ainda não foi distribuída a cópia aos gabinetes, mas pela leitura do secretário hoje na sessão, ela foi embasada em diversos ataques à honra, às pessoas e aos pares, aos vereadores, que lá compõem a 19ª legislatura, chamando os vereadores de palavras de baixo calão, induzindo na sua fala que o vereador cometeu um erro tal, outro erro tal, que até é difícil até a gente externar aqui na televisão. Mas este vereador, ele tem algo muito diferente. Ele não tem o respeito ao debate, ele não aceita ser derrotado num confronto de ideias, né? Ele tem que estar sobressaindo em todas as discussões ideológicas, discussões do parlamento, né? E não aceita nenhum não, né? Eu não sei que berço que ele foi criado, que ele é assim. Então ele causa um transtorno muito grande para o parlamento cuiabano, muito grande. Nenhum vereador hoje, praticamente este vereador é uma unanimidade negativa. E ele traz para a Câmara essa negatividade, não só da sua pessoa, como de todo o movimento que ele faz. Por exemplo, qualquer fala que a gente está conversando aqui, ele está filmando, ele está constrangindo a pessoa. O par, ele está constrangindo o funcionário público. Ele age dessa forma como se fosse uma forma natural para ele, mas não respeita as pessoas. Então, com base nisso, esse ex-vereador Oséias Machado fez um amplo levantamento da atuação dele de apenas de março para cá. Ou seja, de março desse ano para trás ainda tem muitas ações que esse vereador fez. Vou citar uma. Ele, num debate comigo na Câmara, ele caiu
Ele simplesmente jogou o corpo para trás, derrubou a cadeira, caiu. Eu nunca vi uma cena dessa no parlamento, né? Eu falei, nossa, eu sou vereador de primeiro mandato, eu nunca vi isso. É como se ele estivesse querendo chamar a atenção a qualquer custo. E essa oposição sistêmica, essa oposição que não leva nada para Cuiabá, não é propositiva, ela é com fígado, ela é raivosa, ela não enxerga o benefício que a administração traz naquela situação, naquela lei. Ela enxerga o seguinte: o que o governo traz eu sou contra e em cima disso eu vou fazer a minha campanha, eu vou levar o meu nome para a sociedade. E algumas pessoas, infelizmente, compram essa ideia. Algumas que hoje já estão abrindo bastante o olho com esse cidadão, que estão vendo que ele não é um cidadão assim, um vereador que merece estar naquela cadeira. Luiz Cláudio, na semana passada, inclusive, teve uma audiência que foi proposta pelo Velaton no Jardim das Américas e parece que essa audiência não chegou ao fim. Inclusive o Velaton, que hoje parece que tanto ele como o Velaton e o Diego Guimarães estão bem alinhados, né, nessa linha de oposição ao prefeito Emanuel. E mesmo com o aliado dele ali, o Velaton, parece que ele tensionou toda a audiência e ela teve que ser finalizada, né? Sim, o vereador Velaton estava conduzindo e entregou a fala para o presidente do bairro. O presidente do bairro terminou a fala, este vereador, ora representado, pegou o microfone e atacou não só os moradores, os cidadãos que estavam ali naquela audiência pública, como também o próprio presidente da associação. E a reação imediata da população foi que tumultuou tudo, uma mulher chegou até vias de fato com esse vereador. Quer dizer, ele causa um transtorno muito grande, porque ele escolheu a política de se autopromover em cima do que é ruim, em cima do que ele acha negativo nas pessoas, em cima do que ele acha negativo na administração. E isso não é bom para a cidade. Eu volto a dizer o que o Fayad disse no começo. A política é para políticos e pessoas que têm que estar preparadas para isso, né? Não pode ser desequilibrada. A pessoa tem que ter equilíbrio emocional. É a mesma coisa que eu sou do judiciário, né? Eu sou funcionário há 33 anos. Você alçar o cargo de juiz de direito, né, tendo conhecimento técnico, mas às vezes você não tem a sabedoria da maturidade para poder até lidar com aquelas lides, né? O vereador também lida, o vereador é mediador de conflito. Ele não pode ser um incentivador de conflitos como o vereador Abílio, ele incentiva conflito. Na verdade, nós temos que ser o mediador e buscar a solução para a sociedade. Ok. E assim, vereador, só para fechar essa questão do vereador hoje que teve aí um pedido de cassação. Hoje, por parte dos vereadores, assim, porque as duas outras foram arquivadas? Sim. Os outros dois pedidos de cassação foram arquivados, né? Então, assim, não teve ali uma sustentação por conta do corpo mesmo, né, dos vereadores. Nesse momento, há um contexto diferente em relação a esse pedido de cassação? Caminha para ser arquivada novamente? Caminha para se discutir mais? Como que o senhor visualiza isso? Eu visualizo com esta atual representação, ela foi muito bem embasada, são muitas páginas que o corpo dessa peça traz, inclusive, jurisprudência sobre esses casos, né? O que é o decoro? O decoro é você usar a sua investidura de parlamentar para o debate de ideias. A quebra de decoro é quando você ultrapassa esse limite, quando você chega a agredir as pessoas verbalmente, a insultar, a constranger. Esse vereador usa muito cinismo na sessão, ele consegue até desequilibrar emocionalmente os outros vereadores, porque quando você está na tribuna usando do seu direito de falar, ele fica filmando o vereador e fazendo comentários chulos, como fez com o vereador Chico 2000 recentemente. Então, por mais que você não aceite o que o outro vereador está falando, num parlamento, você tem que respeitar. Você tem que dar esse direito da pessoa se manifestar, você tem que respeitar. Agora, você não pode atacar. Então, esse lado dele é muito ruim. Eu vejo que a peça que foi lida hoje foi muito bem construída, ela muito bem embasada, inclusive juridicamente, e isso vai para a comissão de ética, daí vai estar, depois de que a comissão dar todo o amplo direito de defesa ao investigado, levar o plenário para o julgamento final.
Ok. Cris, já vou te aproveitar só para fazer mais uma observação, né? Você que acompanhou toda a construção da candidatura do Emanuel, sim, o PSC foi grande aliado, né? PSC da candidatura do Emanuel. Hora. Inclusive o vereador Abílio, né? O vereador Abílio foi aí um grande cabo eleitoral, né? Aí do prefeito Emanuel Pinheiro na eleição de 2016. O Vitório Galli, né? Tinha chancela ali do partido, foi apoio, né? Então, assim, você que teve nesse processo de organização da campanha, né, que viu um PSC que estava alinhado com o Galli, né, com o Salles, né, que hoje faz parte da gestão, com o próprio Abílio, né, que foi sim gestão no primeiro momento. Como que você avalia isso, né, essa quebra aí, né, do Abílio que era base, agora o Abílio que é oposição, né? O Abílio que vem demonstrando não só oposição ao prefeito, mas até aos colegas, né? Dentro da Câmara e ao mesmo tempo, né? Assim, como que você avalia, né? O desenrolar desse processo, né? Eu vejo, Cris e telespectadores, que o vereador optou pelo oportunismo individual. Hoje muito se fala em direitos humanos. Que a busca é pelos direitos humanos. Que é direitos humanos? É o direito de todos os cidadãos ver respeitado aquilo que a Constituição prescreve num país. E não existe direitos humanos, ou seja, não existe direito do cidadão respeitado se nós não vivemos numa democracia, em liberdade. E democracia exige a boa política. Só se tem uma democracia plena quando se tem a boa política. E o que é boa política? É aquela exercida por bons políticos. O político tem uma atividade extremamente árdua. Quem acha que político se elege e depois vive mansamente 4 anos está enganado. A política exige do cidadão que fez esta doação por um período para a sociedade, exige muito. Porque o político ele tem que ter a arte de ouvir e falar, de colocar as suas ideias, mas de respeitar as ideias do outro. Aquele que não respeita a ideia do outro não é um político, é um ditador, é um autoritário. E nós não precisamos de ditadores e autoritários neste momento, no nosso país, no nosso município, no nosso estado. Nós precisamos de políticos que saibam construir o futuro. E só se constrói o futuro com diálogo, abrindo mão de certas ideias, para adaptar às suas ideias de outros, para que juntos somem, façam um esforço comum para a melhoria do dia a dia da nossa população. E quando a gente encontra um cidadão como este, que quer impor a sua vontade sobre todos, não aceita a ideia de ninguém, quer se impor como se fosse o sabichão, sabe tudo e ninguém sabe nada, e que ele quer, em cima das mazelas, em cima da ruína dos outros, construir o seu nome, o seu futuro para os próximos embates, certamente nós não estamos fazendo a boa política, não estamos fazendo a boa democracia e estamos pecando muito quando nós buscamos os direitos humanos. Então, cidadãos como este nós temos que alijar da nossa política. E eu acredito que dentro de um processo sério, dentro de um processo em que se respeitem as regras constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal, que se chegue a um veredito justo. Ok. Bom, já que a gente falou de cassação, eu quero entrar agora com a questão da CPI, né? Nós tivemos aí uma CPI que foi instaurada, né, na semana passada. O presidente Misael, né, fez aí a indicação dos nomes, né? Houve uma votação para definir quem seriam os membros, né? E essa CPI que é fruto de algo que começou ali há 2 anos atrás, que teve, inclusive, uma decisão do STF, que parece que foi proferida pelo Fux, né, dizendo que a situação que foi colocada em relação à CPI do paletó, no qual o Emanuel Pinheiro era deputado estadual em 2014, não teria referência alguma sobre esse mandato dele como prefeito, e por isso ele considerava aquilo, né, em tese, sem objeto, né? Então eu pergunto para você, assim, como é que está se dando esse processo da instauração da CPI, né? Como que está sendo conduzido isso dentro da casa e como, né, que os vereadores, de um modo geral,
estão vendo aí o desdobramento dessa CPI? Certo. A Comissão Parlamentar de Inquérito, é bom que a sociedade entenda isso, ela tem um condão de apenas de investigar e o relatório final ser encaminhado aos órgãos competentes para continuar com a investigação e aplicar ou não a penalidade assim instalada. A CPI ela não vai condenar ou não vai inocentar, ela vai apresentar um relatório final. Isso que a sociedade precisa entender. O ato em si ele foi cometido na linha temporal anterior ao mandato de prefeito, então não cabe o afastamento, tanto que tentaram por 4 vezes, não foi só uma, essa que você citou do ministro foi a da última instância, né, nosso complexo cenário jurídico brasileiro, foi do STF, mas teve decisões do juiz Acordo, do Tribunal de Justiça, sempre mantendo a administração, mantendo o mandato do prefeito Emanuel Pinheiro, por entender na linha temporal um ato que ser investigado anterior ao mandato de prefeito. O prefeito Emanuel Pinheiro nunca foi indiciado, não existe nem indiciamento nesse processo. Esse processo está, sei lá, parado, dormindo, imerso, esplêndido, porque não há andamentos processuais dele consideráveis. E a CPI, e a Câmara Municipal, por ser um parlamento, um órgão extremamente político, a CPI é um grande palco para a oposição, porque ela praticamente está sem pauta, com um índice de aprovação de 76% da atual gestão, eles procuram algo para poder se destacar na imprensa, né? Então a CPI ela não vai trazer um resultado que a sociedade espera, não vai trazer. Ela vai simplesmente ser um palco de umas atividades políticas para as pessoas estarem lá na mídia. E recentemente o Colégio de Líderes escolheu os membros dela, né? Porque decisão judicial, a última que teve, para a composição de novos membros foi respeitada pela Casa. O Colégio de Líderes escolheu o vereador Toninho de Souza, relator, e o vereador Joelson, membro, e o vereador Bucic, como proponente, ficou na presidência, como assim o regimento interno traz. Cumprimento dessa decisão judicial. E o vereador Toninho pediu 10 dias úteis para dar conhecimento, para ter conhecimento do processo, para poder depois tomar as deliberações em colegiado, né? Vale destacar que a Câmara vem conduzindo bem democraticamente, que todos os vereadores participaram anteriormente da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas eu vejo assim, ela não vai ter um fim que às vezes o cidadão que não entende do processo parlamentar acha que ela vai ter, né? Ela vai ter só mesmo aquela aparição da mídia e dizer que foi proponente da CPI, que tentou buscar uma solução e desses fatos para a sociedade. O fato é que a gestão está caminhando muito bem e que essa CPI não preocupa a base do governo Emanuel Pinheiro, nem um pouquinho, nem com o final do desdobramento, porque nós sabemos que o relatório final vai ser encaminhado ao Ministério Público, como já foi anteriormente encaminhado, então não vai ter nada de fato novo a acrescentar agora nessa CPI. Ok. Fayad, eu sempre, quando vou passar para você, eu faço uma ponderação antes, né? Bom. Até assim, porque você é do direito, né? Então, assim, você é advogado, inclusive um excelente advogado, que uma referência. Obrigado. Já foi meu advogado, não sei se lembra, inclusive, né? Obrigado. Mas, enfim. Fayad, até quando eu ponderei sobre a questão do Fux, né? Hoje eu estava até lendo para poder compreender essa questão da CPI, eu tinha uma ideia de que, assim, se essa decisão, né, do Fux, que é do Supremo, né, eu entendo que é pelo menos eu entendo, e eu quero deixar claro que é o entendimento de senso comum, né, mas eu entendo que a decisão do STF acaba sendo soberana, né, e eu entendi então que se ele diz ali, né, que o objeto não é aquilo que está sendo posto, já que ele era um pedido de afastamento, né, já que ele não era prefeito e sim de um mandato de deputado estadual em 2014, e ao mesmo tempo a gente vem vendo outras manifestações do judiciário aqui, algumas que não nega liminar, vai para o mérito, sobe. Então, assim, eu queria entender tudo isso, eu acho que até a população, né, quer entender um pouco sobre isso, porque a gente não compreende isso dentro do aspecto jurídico, né? Mas ao mesmo tempo que você tenha esse olhar político também, como o Luiz Cláudio fez, como alguém que está dentro da Câmara e acompanhando esse processo.
Eu tenho uma leitura muito clara de que essa CPI é igual aquela ponte que vai do nada a lugar nenhum. Efetivamente, o próprio Supremo, o próprio juiz da Vara de Ação Civil Pública, o próprio Tribunal de Justiça já entenderam que essa questão envolvendo o prefeito, esses fatos, eles se deram na época em que era deputado estadual, longe da gestão pública municipal. Então, teria que ser tratado isso nos seus próprios campos, como estão sendo tratados. Existe inquérito policial na esfera policial até agora, como o vereador Luiz Cláudio citou, não houve sequer indiciamento do nosso prefeito, não houve evolução desse inquérito para processo, ainda é um inquérito. Quer dizer, agora está sendo instaurado um novo inquérito no âmbito político. A CPI é uma comissão política que vai investigar. Agora, investigar o que já está investigado pela própria polícia. Basta aos vereadores interessados requisitarem da polícia cópia integral deste inquérito e já vão ter esses documentos nas mãos, com os depoimentos dos delatores na época, com depoimento, inclusive, acho que do próprio prefeito, que já foi ouvido. Não tem razão de ser dessa CPI. Mas alguns insistem em instalá-la. Que se instale, que se então prossiga logo de uma vez com essa CPI, porque eu tenho certeza que a conclusão dela não vai ser absolutamente nada diferente do que o próprio ministro Fux já declarou na sua decisão, de que os fatos praticados enquanto o prefeito era deputado em legislaturas anteriores, em anos anteriores, não podem causar nenhum efeito durante o período em que ele é prefeito. Os vereadores têm o dever de fiscalização, sim, do prefeito enquanto prefeito, das ações que ele praticou desde o dia 1º de janeiro de 2017 até hoje. Todos os atos que ele vem praticando devem ser motivos de fiscalização. Mas fatos pretéritos, que já estão na esfera da delegacia de polícia, que já estão na esfera de outras investigações, é absolutamente perda de tempo. Ok. Bom, a gente vai para um breve intervalo, a gente finaliza agora o segundo bloco, voltamos com o terceiro bloco aí do programa, falando mais uma vez sobre as eleições 2020, também falando um pouco aí quem serão outros candidatos, teremos outros quadros, né? E mais um pouco de análises para vocês aí do cenário político local. Since you got me like I be like, baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby, like, oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISS-QN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O Mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar. Voltamos então com o terceiro e último bloco do programa Confronto de Ideias, né? Tem tanta coisa para perguntar para os nossos convidados. Vou tentar resumir para a gente trazer o máximo de informação para você que está nos acompanhando. Bom, queria entrar agora, né, nas eleições 2020. Vamos entrar agora aí nessa questão que está sendo impulsionada esse ano, os grupos estão se articulando, os partidos estão, né, dialogando. A gente falou aqui de como o DEM está pautando. O MDB fez um evento, acho que com a presença de 13 partidos, né, Sim, Fayad? 13 partidos. Sinalizando aí que Emanuel é candidato por esses partidos, se ele
né, decidirem a reeleição. Mas, assim, tem outros grupos se movimentando, né? Enfim. E a gente tem aí essa ala Bolsonaro, né? Bolsonarista que a gente fala, que vem aí com esse discurso de uma extrema-direita. Parece até que o Barbudo disse que queria trazer o domicílio eleitoral para Cuiabá e sair candidato. Então, assim, como é que será, né, essas eleições em 2020, né? O Lúdio teve aí uma reunião, o grupo, né, do Lúdio, representado pelo Bob, o Julier do PDT, o Paulão do PDT também, né? E nessa reunião eles também disseram que estão construindo, né, o PCdoB também, uma candidatura do campo popular, né? Então, como que vocês visualizam as eleições de 2020 e como que esses grupos, né, estão se movimentando? Luiz Cláudio, de novo. Eu primeiro? Bom, eu vejo, assim, dentro do nosso arco de alianças com muita tranquilidade. Vejo a movimentação dos outros partidos de esquerda, como você disse, dessa onda de Bolsonaro, como você falou, do Barbudo transferir o domicílio eleitoral. Eu vejo assim, cada um no seu quadrado. Cuiabá tem bastante representantes nascidos aqui, criados aqui, que vivem esta cidade, que vivem para o bem da nossa capital. Nós não vamos exportar candidaturas de fora para colocar aqui, porque nós temos excelente quadro, com o próprio prefeito Emanuel Pinheiro, candidato à reeleição, de outros partidos. Nós, progressistas, estamos nesse arco e vamos apoiar intensamente isso. Agora, a gente já repudia de cara essa ideia de vamos importar um candidato de outra região para vir para a nossa cidade, para poder lançar candidato por uma ala A, por uma ala B. Temos que respeitar a ala de esquerda, através do Lúdio, que está se organizando, que tem um serviço prestado como vereador, foi candidato aqui, é bem conhecido, tem os seus seguidores, mas nós estamos preparados para a eleição. Esse arco de 13, que vai chegar muito mais, talvez 15 ou 16 partidos, estará completamente preparado para enfrentar as eleições, que não é fácil, né? Diga-se de passagem, mas também continuar com esse progresso que Cuiabá está sentindo nesses últimos 3 anos e meio. Cuiabá é uma ilha, Cuiabá paga o salário em dia, Cuiabá paga o RGA, Cuiabá está com um movimento de obras, um canteiro de obras em todos os cantos da nossa cidade, principalmente nas regiões que nunca viram o benefício chegar, bem na periferia da nossa cidade. Obras estruturantes, como Contorno Leste, é uma obra de mais de 17 quilômetros. Então, vamos continuar seguindo essa toada de progresso, crescimento e respeito, não só ao servidor público, como também a todo o munícipe dessa cidade. Fayad, eu sempre interrompendo você na hora que eu volto. Fayad, você disputou, inclusive, uma eleição, né, como vice-governador junto com o Lúdio, né? Vice-prefeito junto com o Lúdio em 2012. Isso, perdão. Vice-prefeito junto com o Lúdio, né? Ou seja, a aliança ali PMDB à época, PT, né? PMDB. PT e PMDB. Então, assim, vocês já tiveram uma proximidade, né? O Lúdio também vem dizendo reiteradamente que necessariamente o PT está preocupado em fazer uma chapa de vereadores, que não necessariamente tem uma preocupação em ser cabeça de chapa, mas a gente vê ali, né, alguns grupos do campo popular de alguma forma dialogando. Então, assim, Fayad, o que você vê aí nesse processo todo? Quantos candidatos você acha, né, que Cuiabá pode ter? Quais são os grupos que estão se movimentando efetivamente para isso? Para o bem de Cuiabá, nós deveríamos ter candidatura única do Emanuel Pinheiro à reeleição. Mas nós temos 37 partidos hoje no Brasil registrados, regularizados e 75 pedidos de regularização de partidos no TSE. 75. Mais 37, nós passaríamos de 100. Nesses aí, 2 estão mais avançados, né? O PED, que é o Partido da Evolução Democrática, um partido novo, e o Partido Nacional do Corinthians. Por incrível que pareça, meu time vai ter um partido. O Vasco não tem. Bom, mas, brincadeira à parte, olha, a eleição municipal, ela, no meu modo de entender, ela não é uma eleição em que se discute ideologia de partidos. As questões ideológicas, elas são muito mais afeitas à questão da Assembleia Legislativa,
Congresso Nacional e Senado Federal e até Presidência da República. Mas a eleição municipal é uma eleição em que se preocupa com o nosso canto, com a nossa cidade, com o local onde a gente mora e onde a gente vive. E aí, eu penso que em determinados momentos, deve-se até deixar de lado esta coisa da direita, da esquerda, do centro-direita, do centro-esquerda, e todos deveriam estar unidos em prol do local onde a gente mora. Por isso, nós do MDB, juntamente com os outros partidos, não estamos fechados ao diálogo com nenhum partido. Nós estamos conversando com o PSL, sim, como nós estamos conversando com o PT, como nós estamos conversando com o PCdoB, porque nós queremos todos neste arco de aliança. Porque quanto mais partidos, mais políticos, estaduais e nacionais, estiverem abraçados com a causa de Cuiabá, melhor para o nosso morador, melhor para o nosso habitante, melhor para o nosso munícipe. Imagina se nós tivermos todas essas correntes, não se degladiando aqui em Cuiabá, nos bairros de Cuiabá, mas todos juntos, abraçados em prol de uma cidade melhor. E é isso que nós queremos construir. Por isso nós estamos dialogando com todos os partidos, de todos os lados e de todos os cantos de ideologia partidária. Porque nós queremos, na verdade, uma cidade melhor, independentemente de qual partido venha para nos apoiar. Bom, quero entrar agora numa questão aqui, né? Como vocês mesmos disseram, o Luiz Cláudio deixou claro como que o PP vai se posicionar, né? Assim, é unânime, né, o apoio à reeleição de Emanuel Pinheiro. O Fayad deixou claro que o MDB de nacional a local, né, é consenso, é unanimidade esse apoio para Emanuel. Mas eu quero trazer aqui, né, uma questão, até eu vi nessa semana, eu acho que foi uma entrevista do deputado Allan Kardec, que inclusive apoiou o Emanuel Pinheiro no segundo turno, né, para prefeito de Cuiabá, se engajou bastante, né, na campanha, parte inclusive do mandato do Allan Kardec no primeiro momento, foi fruto desse apoio do qual o Emanuel foi eleito e ele acabou se tornando, né, deputado. E ele fez uma fala de que o Emanuel está fazendo uma boa administração, né, que ele entende que essa administração é maiúscula, né, hoje, mas ele afirma que o Emanuel não consiga uma reeleição por conta do caso do paletó, né? E a gente está vivendo um momento que as pessoas até que fazem essas análises, né, elas também têm telhado de vidro por outro lado, né? E como eu disse para vocês, a gente está criando aí, né, essas variáveis. Mas aí eu pergunto para vocês, né, qual que é a avaliação que vocês têm sobre as eleições de 2020, sobre o prefeito Emanuel, que vem calçado hoje de já 13 partidos, que vem com uma avaliação, né, da pesquisa que foi divulgada na semana passada propositiva, mas ao mesmo tempo com esse caso do paletó, em que retorna uma CPI, e também a fala, né, do próprio deputado, que apoiou o prefeito Emanuel Pinheiro, né, que rasgou elogios a ele, né, que inclusive, né, tem se colocado como aliado, né, do prefeito, colocou aí que, enquanto secretário de Cultura, é aliado do prefeito, mas ainda assim fez essa ponderação que Emanuel Pinheiro não poderia ser reeleito. Luiz Cláudio. Hoje eu fui interpelado por uma repórter a respeito e fiz o contraponto da entrevista do então agora secretário de Esporte e deputado estadual Allan Kardec. Disse a ela que o deputado está fazendo futurologia. Ele disse, inclusive, na entrevista, que Emanuel estaria eleito no primeiro turno e que no segundo turno perderia as eleições. Sei, ele é mãe de Ná para saber da segunda eleição, nós não sabemos nem da primeira. Então eu disse que essa preocupação quanto a esse fato, nós praticamente vamos deixar isolado, porque nós temos tanto serviço prestado para essa cidade, que representa o índice de aprovação administrativa de 76%. Agora, nós vamos fazer uma futurologia, Cris. Nós vamos chegar num índice muito mais avançado que esse a partir do momento que essas obras estruturantes sejam entregues no começo do ano que vem, como os 2 viadutos, como o HMC funcionando, como o paciente chegar para ser internado num pronto atendimento no hospital desse porte, de nível particular, como o HMC, case de sucesso na região aqui centro-oeste do país. Isso vai mudar o conceito.
Nós vamos aí, estamos com a hora estendida na creche, hora estendida nos PSF, nós estamos com uma escola em período integral, fruto de uma decisão do prefeito, de uma escola modelo Caíque Eldorado. Então, essas coisas estruturantes, como os novos ônibus do transporte coletivo aportarem na nossa cidade, esse índice vai realmente evoluir. E aí nós vamos estar preparados para uma disputa de eleição. Nós não vamos fazer aqui, vamos dizer aqui, vamos ganhar no primeiro turno, vamos disputar o segundo turno com fulano, cicrano, de tal grupo. Eu acredito até que o Fayad foi muito feliz. Daqui a pouco, esses dirigentes partidários maiores vão estar sentados e decidindo o que é melhor para Cuiabá. E o que é melhor para Cuiabá é este grupo que está levando a cidade para um novo conceito de vida social. Fayad, até falando, né, assim... O Alan, quando foi candidato em 2016, ele foi candidato a vereador, né? E ele não conseguiu a reeleição. Ele entrou como deputado por conta da vitória do Emanuel Pinheiro. Hoje ele foi deputado eleito, né, dentro da coligação que ele está, e parece-me que até tem um processo do Fabris, né? Que ele parece que avançou ali no STJ, depois você esclarece isso, em que os votos deles possam ser validados e até o Alan poderia perder o mandato, né? Então, assim, o Alan também já experimentou derrota nas urnas, né, de alguma forma. Mas, enfim, então, qual é a avaliação que você tem, né, assim, dessa fala, né, do deputado, do então secretário, hoje Alan, de que Emanuel, ainda que tenha credenciais, né, propositivas em relação ao trabalho que apresenta na capital, não reelegeria por conta do paletó? Bom, essa questão do Gilmar Fabris, eu explico. Ele ganhou a eleição nas urnas, teve voto suficiente para se eleger, mas o mandato dele foi cassado porque ele teve uma condenação em segunda instância pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Uma das teses dele de defesa é que esse processo pelo qual ele foi condenado estaria prescrito. Esta prescrição não foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mas ele recorreu ao STJ e o recurso dele foi recebido no STJ. Quer dizer que se o STJ reconhecer que efetivamente estava prescrito aquele processo onde ele foi condenado, aquela obstrução dele de não poder assumir o mandato em razão dessa condenação em segunda instância cai e ele retorna ao seu mandato. E aí o Alan passa a ser primeiro suplente. O Alan é um amigo nosso, é um companheiro, é um amigo, é uma pessoa com quem eu tenho um bom relacionamento. Tenho conversado muito em política com ele. Ele tem reconhecido os trabalhos desenvolvidos pelo Emanuel em Cuiabá. Acho até que nessa declaração ele usou um pouco da ideologia de centro-esquerda do PDT, até tentando atrair para o PDT esta base de partidos mais à esquerda para tentarem formar um novo bloco. E penso que esse foi o objetivo do Allan Kardec. Eu não acredito que estes fatos que ocorreram enquanto Emanuel foi deputado vá atrapalhar a reeleição do Emanuel. Porque o período da prefeitura, enquanto ele está na prefeitura, está muito bem avaliado. E a população vai querer saber o seguinte: o próximo prefeito vai continuar fazendo o que o Emanuel está fazendo? O Emanuel, que provou que tem condições de fazer, vai continuar fazendo? Vai. Então é esse que nós queremos. Nós não vamos querer agora arriscar, lançar um outro candidato, colocar um outro prefeito no Palácio, Alencastro, que poderá mudar toda esta política que já vem dando certo aqui em Cuiabá. Então eu acredito que foi apenas uma jogada política, e ele é presidente de um partido, tem o direito de fazer isso, mas é outro partido, o PDT, que eu acredito que estará na base do Emanuel em 2013. Então é um partido que também vocês estão dialogando para trazer para o processo. Tenho conversado constantemente com o Allan Kardec e ele tem aprovado a gestão do Emanuel Pinheiro em Cuiabá. Porque até o maestro, né, ele fez uma fala que o PDT já estava calçando aí um diálogo para as eleições, mas que conversaria com o PCdoB, com o PT, com o PSOL e com o DEM.
Pois é o que eu disse. E com o DEM, né? Quer Aí dizer, você falou ver- sobre o campo popular, eu fiquei até em dúvida agora, né? Porque DEM, PT, PCdoB, PSOL, não me parece que são grandes A aliados aí. ideologização, nesse caso, cai por terra. Exatamente. Bom, o programa tá ótimo, queria poder te explorar sobre o fundo eleitoral, falar um pouco aí sobre... Teremos novas regras para as eleições, já deixo o convite para você Voltaremos voltar em no nova programa para a gente poder falar sobre isso, que é muito importante até para o esclarecimento, né, Luiz Cláudio, de todos os candidatos aí que virão para a eleição. Então a gente vai despedir agora de vocês, quero agradecer a presença do vereador Luiz Cláudio, muito obrigada pela presença aqui no programa Confronto de Ideias e sinta-se também, né, convidado para voltar no programa mais uma vez. Obrigado, Cris, obrigado, Fayad, por essa aula de sabedoria de política aqui na nossa cidade. Obrigado. Fayad, agradeço a sua presença, muito esclarecedora, além de um líder partidário, né, hoje do MDB local, você trouxe aí pra gente muitas, né, informações do meio jurídico que pra gente acaba sendo senso comum ou notícia, né, que são veiculadas na imprensa. Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o seu convite e poder ombrear com o nosso companheiro Luiz Cláudio nesta oportunidade. É sempre um prazer. Bom, para você que está em casa, voltamos na semana que vem com o programa Confronto de Ideias a partir das 20h30, novo horário. Então, até semana que vem e tenham todos uma boa noite. Chegou o Mutirão Fiscal. Você negocia, Várzea Grande avança. Entre os dias 16 de setembro e 18 de outubro, você terá a oportunidade de quitar suas dívidas de ISS-QN, Alvará, IPTU e outras taxas, com até 95% de desconto nos juros e multas ou em 36 vezes. O mutirão acontece na sede da Prefeitura e na Subprefeitura do Cristo Rei. Contribua para uma cidade ainda melhor. Prefeitura de Várzea Grande. Amar, cuidar, acreditar.